Olá pessoal, eu sou o professor André Valente, sou seu professor da área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre textos literários. O que é o texto literário? Quais são suas principais características? Como podemos interpretá-lo? Qual é a relevância da literatura em nossa formação? Vamos lá? Para começar a falarmos de texto literário, vamos dar uma olhadinha nesse poema de Fernando Pessoa, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Vamos pensar um pouquinho sobre esse poema? Olha só, o que esse texto quer dizer? Qual é a sua mensagem? Você conseguiu aí perceber? Por que ele foi escrito dessa forma, com essa estrutura, com essa linguagem? Você concorda com o que ele diz? O poeta finge. Você concorda? Por quê? Você discorda? Por quê também? E o que significam calhas de roda e comboio de corda? Pois é, todas essas questões são relevantes quando a gente estuda, quando a gente analisa um texto literário, seja ele em prosa, seja ele em verso, a forma desse texto, a linguagem que ele tem, o tema que ele trata, a maneira como ele aborda esse tema, o seu vocabulário, tudo isso é importante para nós, para entendermos aí um texto literário. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente faz para entender esse texto literário, tá? Bom, para começar, a gente vai pensar no significado dessa palavra, literatura. O que significa literatura? Literatura é uma palavra que vem do latim, litera. Em latim, litera significava o quê? Significava letra e também escrita. Então dizia respeito aos textos escritos. Textos escritos sobre qualquer assunto, não era só os textos como a gente conhece hoje como literatura, era texto sobre qualquer assunto. Bastava ser um texto escrito, já era chamado ali de literatura. Então, essa que era a origem dessa palavra, textos escritos sobre qualquer área de conhecimento. E pode ser também a habilidade, a atividade de escrever textos sobre qualquer assunto de acordo com determinadas noções e regras de correção. Então, era chamado de literatura ali também a habilidade de saber escrever. A gente precisa lembrar que a gente está falando, a origem dessa palavra está lá atrás, no mundo grego antigo. Isso há mais de 2000 anos, que se falava aí dessa literatura, dessa palavra. E naquela época a maior parte da população não sabia escrever, não sabia ler. Quem tinha o domínio da escrita, o domínio da linguagem mais erudita, quem tinha o domínio de escrever os grandes textos políticos, filosóficos, tratados científicos e também a poesia, a poesia épica, a poesia lírica. Quem tinha essa habilidade eram os membros da chamada aristocracia, ou seja, as pessoas mais ricas daquela sociedade. Então, a escrita ela se tornou ali um símbolo desse poder, desse status social. Então, daí a palavra literatura dar nome ao conjunto de textos sobre qualquer assunto e também a habilidade de escrever esse conjunto de textos. E esse conceito ele vai até o século XVIII. Então, até o século XVIII, falar em literatura significava falar sobre qualquer conjunto de textos escritos, sobre
qualquer assunto. Tá? E claro, também vai passando a significar aos poucos a literatura de um povo, e a partir do século XVIII, quando começam ali, a se formar os novos estados nacionais, começa a surgir as repúblicas, começa a surgir também o racionalismo moderno, a ciência moderna, o iluminismo, começa a haver uma divisão do conhecimento em áreas de conhecimento, surge a enciclopédia, todo esse movimento que acontece ali no século XVIII, que vai fundar a chamada modernidade como nós conhecemos hoje, vai também mudar o significado dessa palavra, porque a partir desse momento, a arte de escrever textos com finalidade artística passa a se chamar belas letras. Tá? E aí a palavra literatura passa a poder significar duas coisas. Pode ser sinônimo de belas letras, ou seja, a literatura como nós conhecemos hoje, a literatura da poesia, a literatura dos contos, dos romances, que naquele momento era um gênero novo. Então essa literatura passa a ser chamada de belas letras, porque vai se associar a escrita literária à ideia de beleza clássica, Então aquela ideia de perfeição, a métrica, a rima, uma linguagem erudita, uma temática superior, Então essa era a ideia da literatura. E também literatura continua significando o conjunto de textos sobre qualquer área de conhecimento. Então a gente passa a poder falar aí sobre a literatura médica, a literatura jurídica, a literatura técnica de uma determinada área. Tá? Então a literatura ganha, e a palavra literatura ganha esses dois significados aí. Ali entre os séculos XVIII e XIX, então, literatura fica sendo a arte de escrever textos em prosa e verso, as belas letras. E o conjunto de textos que é resultado dessa arte. E também o estudo sobre esses textos. Então, olha só, vai ampliando o significado da palavra. Tá? Então, o conjunto de textos, a arte de escrever esses textos. Então, alguém que era um literato ou um letrado, era alguém que tinha a habilidade de escrever textos literatos, textos literários. E também a área de estudos desses textos passa também a ser chamada genericamente de literatura. Tá? Mais ou menos como hoje, Nós falamos, vou ter aula de literatura. Na verdade, você vai ter aula sobre estudos da literatura, mas a gente fala que vai ter aula de literatura, que estuda literatura, tá? Porque é também o nome que se dá à área de estudos desse tipo de texto. Tá? E é o conjunto da produção literária de um determinado país. Como ali ao longo do final do século XVIII, depois da Revolução Francesa, ao longo do século XIX, vão se formando, vão se definindo ali as fronteiras dos países, das nações, o conceito de nação passa a prevalecer sobre o conceito de reinos, feudos. Então, uma das formas de legitimar a cultura de um povo, de um país, a sua língua, passa a ser a chamada literatura. Então a literatura passa também a ser ali o conjunto das obras consideradas modelo de um povo. Então nós podemos falar na literatura francesa, literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura inglesa, que vai ter grande peso ali no século XIX, tá? Então por isso, porque passa a ser o conjunto também dos textos literários de um determinado país. O texto literário ele tem uma característica importante, ele não tem o compromisso, uma das características que vai diferenciar o texto literário de outros textos é que ele não tem o compromisso com a realidade que nós conhecemos.
Com a verdade, sim, porque a verdade ela é uma construção, então o texto vai ter a sua verdade, mas essa verdade ela não precisa corresponder à verdade que nós conhecemos na vida, no dia a dia. Isso porque a literatura é uma arte, e a arte ela não é uma reprodução da realidade, ela é uma representação dessa realidade. E é também a criação de novas realidades. A arte cria mundos, cria ideias, cria seres, né? Então a literatura também vai ter esse mesmo papel. E como eu disse, ela não precisa corresponder à verdade conhecida por nós fora do texto. Ela corresponde a uma verdade interior, a uma verdade que vai ser construída no próprio texto literário. E essa verdade que é construída no texto literário é chamada de verossimilhança. Então vem aí de vero, que é verdade, simile, que seria aí a imitação da verdade, a aparência da verdade. Então é alguma coisa que parece verdade. Parece verdade por quê? Porque faz sentido. Então, por exemplo, nós não precisamos acreditar que os mortos podem escrever livros. A ciência não diz nada sobre isso, porém, Machado de Assis vai escrever ali o seu clássico livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o Brás Cubas, né, que já está morto, decide então falar sobre a sua própria vida, e para isso ele vai escrever um livro. Então, nós vamos aceitar que Machado de Assis criou a possibilidade de um morto escrever sobre a sua própria vida. E não tem nenhum problema isso não corresponder à realidade conhecida por nós. Porque, como eu falei, não é função do texto literário contar as coisas como elas são, mas sim como elas podem ser a partir daquilo que é criado no texto literário. Então, como diz ali Aristóteles, na sua Poética. Aristóteles diz isso lá atrás, ainda no século IV a.C., né? Olha só o que ele diz. Não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, é sim o de representar o que poderia acontecer. Quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Quando Aristóteles fala de necessidade, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que para o texto literário, determinadas formas de representação, determinada linguagem, determinado vocabulário, determinadas ideias são necessárias para que quando a gente esteja ali lendo aquele texto, ele faça sentido para nós. Então ele vai construir esse sentido, ele vai construir essa verdade. É isso que Aristóteles está dizendo. Então ele está dizendo, como eu falei, que o escritor, o literato, o poeta, ele não precisa falar da realidade. Já deu para começar a pensar no poema que a gente leu na abertura? Será que o poeta finge mesmo? Será que ele é realmente um fingidor? Vai pensando aí, vai pensando aí. Bom, então a verossimilhança é isso, tá? É a ligação, o nexo ou a harmonia entre os fatos, as ideias, etc., numa obra literária, ainda que os elementos imaginosos ou fantásticos sejam determinantes no texto. É a coerência do texto, tá? Então, é o que faz com que o texto seja coerente. Então, eu estou lá lendo o texto literário, dentro dele vai ter uma lógica, e eu aceito essa lógica desse texto como ela está colocada. Eu não vou questionar e vou dizer, não, mas isso aqui é impossível. Por quê? Porque eu sei que é um texto literário, eu sei que ele não é uma representação total da realidade, não é uma transposição da realidade. Ele não é, por exemplo, como um texto científico. O texto científico tem esse compromisso. O cientista, quando ele escreve um texto, o que ele está buscando? Ele está buscando colocar ali naquele texto a máxima verdade do que ele viu, do que ele experimentou, do que ele descobriu, do que ele pensou. Então ele vai buscar colocar essa máxima realidade ali, tá? O escritor não. O escritor, o poeta, o literato, ele tem a total liberdade. Ele pode criar, ele pode inventar coisas que não tem nenhuma relação com a nossa realidade, com a ciência. Ele pode, porque a arte é livre para isso. Agora eu volto à pergunta. O poeta é um fingidor, como diz lá Fernando Pessoa? Será que o poeta finge mesmo? Será que essa palavra é justa para a figura do poeta?
Então, o poeta ele não precisa estar sentindo uma dor para escrever sobre ela. Ele só precisa imaginar como seria essa dor e buscar representá-la utilizando as palavras para isso. Então é isso que Fernando Pessoa está falando, na verdade, no seu poema. Quando ele fala o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, olha, o poeta é um fingidor. Por quê? Porque o que o poeta escreve não é e não precisa ser a representação fiel da realidade. Ele finge tão completamente, né? O bom poeta finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Por quê? Porque o poeta ele não precisa estar triste para escrever sobre a tristeza. Ele não precisa estar apaixonado para escrever sobre a paixão. Ele não precisa estar amando para escrever sobre o amor. Ele não precisa estar com medo para escrever sobre o medo. Ele só precisa se lembrar que ele é humano, se lembrar que existe o sentimento da paixão, existe do amor, existe o medo, existe a tristeza, existe a alegria. E ele precisa imaginar como é se sentir alegre, triste, desesperado, com medo, amando, apaixonado. Ele só precisa imaginar. E aí ele vai usar as palavras para tentar traduzir para nós o que ele imaginou. E muitas vezes ele vai usar a própria experiência. Então, muitas vezes, sim, o poeta está triste, o poeta quer colocar essa tristeza ali. Mas ainda assim, quando ele fala do seu estado interior, a gente precisa lembrar que ao escrever, ele já está representando essa dor. E ele representa de acordo com a sua cultura, com o seu vocabulário, com o seu conhecimento de mundo, com a sua experiência de leituras que ele também fez. Tá? Então, ele vai acabar escolhendo as palavras para criar figuras de linguagem, para criar a forma como ele vai representar aquela dor. Mas só ele sabe o que ele sentiu. Então a dor que ele coloca no papel não é mais a dor dele, já é uma dor criada. Por isso, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Então ele transforma a dor que ele sente numa outra dor, que é aquela que está no papel. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Olha que interessante, né? E aí o poeta escreve ali sobre a dor, né? E quem vai ler aquilo vai sentir essa dor também, vai se identificar com aquela dor, mas não porque a pessoa esteja sentindo a mesma dor do poeta, mas porque a maneira como ele escreveu vai fazer com que aquela pessoa lembre-se da sua dor, E aí a pessoa vai ter uma outra dor que está ali, tá? E então não é a dor que o poeta teve e nem é mesmo a dor que ele tentou representar, porque cada pessoa vai entender de uma maneira essa dor, tá? E vai se identificar com ela. Por isso que diz ali, não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. Porque também quando a pessoa lê aquela dor, ela vai também transformar aquela dor dentro de si. Então a literatura tem essa capacidade, né, de mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas ideias, e com isso também causar algum impacto aí na nossa vida e na vida da sociedade em geral, já que a gente vive em sociedade. Então, quando a gente está pensando no texto literário, quando a gente está analisando o texto literário, a gente precisa lembrar que a linguagem do texto literário cumpre uma função. Essa função ela tem nome, inclusive, né? Ela é chamada função poética da linguagem. Tá? Então, o que é essa função poética da linguagem? Depois você dá uma pesquisadinha, uma revisada nesse conteúdo sobre funções da linguagem. É importante. Tá? E a função poética é quando a própria mensagem está em evidência, né? Ou seja, o poeta ele vai utilizar o quê? Que recursos ele vai utilizar na linguagem para conseguir transmitir o que ele pensa, o que ele quer, da maneira como ele quer, para atingir as pessoas. Ele vai utilizar aí a expressividade da mensagem. Então a preocupação dele é essa, é fazer com que essa mensagem seja expressiva.
Tá? Então ele não vai se preocupar com as regras da gramática, ele não vai se preocupar com os conceitos da ciência, ele não vai se preocupar com a realidade do que ele está escrevendo. A preocupação dele é fazer com que a linguagem tenha efeito, cause um impacto. E como que ele faz isso? Ele trabalha com o sentido da linguagem, então ele vai trabalhar as palavras no sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado. Tá? Mesmo quando o poeta faz referência à realidade que nós conhecemos, a gente ainda precisa lembrar. Tá? Ele está representando essa realidade. Então, quando o poeta diz pedra, tá? A gente conhece pedra, a gente sabe como são as pedras. Mas a gente precisa lembrar que pedra para o poeta pode ser só uma pedra, mas também pode ser um obstáculo, também pode representar a dureza, pode representar a frieza, pode representar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, pode representar também aquilo que é usado para construir, aquilo que é usado como arma. Então pode significar muitas coisas. Então o poeta vai trabalhar com a polissemia da linguagem, ou seja, os vários sentidos das palavras. Tá? Outra coisa também, o poeta pode trabalhar com o ritmo na linguagem. Ele vai organizar a linguagem ali de tal maneira que quando a gente estiver lendo, aquilo vai ter um ritmo. E esse ritmo ele pode ser intencional no sentido de transmitir uma ideia. Então ele pode ser um ritmo mais acelerado para passar a ideia de algo que está ofegante, algo que está correndo. Ele pode fazer um ritmo mais lento para representar a tranquilidade, a leveza, ou até mesmo a tristeza, a agonia. Então ele vai usar o ritmo da linguagem para isso, para provocar também algum efeito, em quem está lendo ali um poema, um conto, uma crônica, um texto literário. Tá? Ele também vai utilizar as palavras de acordo com as necessidades estéticas do texto. É isso que o poeta vai buscar. Ele vai buscar representar isso. As palavras para o poeta, elas têm que atender à necessidade estética do texto. Como eu disse, a necessidade estética pode ser causar uma sensação, uma emoção, causar uma reflexão. Ou simplesmente brincar, brincar com o som das palavras. Quando, por exemplo, alguém inventou, porque nós não sabemos quem criou aquele poeminha famoso, que diz: batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Não faz o menor sentido isso, Como assim? O que tem a ver? Qual é a relação entre batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, e a menina quando dorme põe a mão no coração? Na verdade não é para ter lógica aí. O que está se trabalhando aí? O ritmo, a rima, a brincadeira com a sonoridade. O que é mais importante nesse poema é isso. Então você não precisa ficar se preocupando. Nossa, mas por que será que ele falou da batatinha nascendo e da menina dormindo? Qual é a relação? Não precisa ter uma relação lógica que a gente consiga entender. Porque aí o que vale é a brincadeira, é o jogo, tá? Então a sonoridade também é importante. Então essas são as principais características que a gente pode verificar em um texto literário, tá? Então a literatura, ela não existe no vácuo. Os escritores como tais têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Então, a literatura, apesar de ter toda essa questão estética, toda essa brincadeira com as palavras, ela também pode ter função social. O que quer dizer isso? Quer dizer que a literatura, ela de alguma maneira impacta na sociedade. Então ela pode simplesmente impactar através da linguagem, trazendo novas palavras, novos ritmos, novas sonoridades, tá? Mas ela também pode impactar por meio do seu conteúdo. Então, um poema, um conto, uma crônica, letra de música, que também é literatura, podem provocar uma reflexão sobre a realidade social, política, econômica, sobre religiosidade, pode trabalhar sentimentos. Então a literatura ela pode sair desse campo só das palavras e atuar socialmente, porque afinal de contas
O escritor, o poeta, ele é alguém que vive em sociedade, ele usa sua arte para dizer o que ele pensa e o que ele sente. Então, esse também pode ser um papel da literatura, embora não seja o papel principal. Então, a gente não precisa dizer que um texto que simplesmente brinca com a sonoridade é menos literatura do que um texto que causa uma reflexão. Por quê? Porque a finalidade do texto literário não é causar reflexão, não é causar emoções, é a expressividade das palavras. Ele pode fazer tudo isso, causar emoções, reflexões, pensamentos, ideias, estimular, né? Mas ele não tem essa obrigação. Tá? É muito importante saber separar isso. Tá? Então, como diz aí o escritor Ezra Pound, os bons escritores são aqueles que mantêm a linguagem eficiente. Ou seja, são aqueles que conseguem cumprir o seu papel, que é explorar a linguagem. Trabalhar com a sonoridade, com o ritmo, com o significado das palavras, com a forma como elas estão organizadas no texto e provocar um impacto estético, causar algum tipo de sensação estética. E vamos a uma reflexão aí sobre essa aula. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonita. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Citação do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então, chegamos aí ao final dessa nossa aula. Lembre-se de acompanhar o conteúdo aí na plataforma, no Saiba Mais, tá? E bons estudos. Até a próxima aula.